o amor do Senhor, com a graça do Senhor, com a unção do Senhor, com o poder do Senhor, com a cura, com a libertação, com a bênção do Senhor. Amém? Nós estamos na nossa 9ª conferência do Ministério de Pastor. E o Ministério de Pastor, ele existe na igreja, amém? Para curar e libertar. Amém? As nossas vidas. Amém? Vamos começar essa ministração, amém? Com o versículo que está lá em Efésios, capítulo 6. Amém? Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6, versículo 10. Aleluia. Efésios 6, 10. O apóstolo Paulo, que era um general de guerra do exército romano, homem que entendia de guerra no plano natural, né? Deus deu a ele a revelação do nível de guerra no plano espiritual. Tudo que existe no natural é sombra do espiritual. E o apóstolo Paulo, ele fala o seguinte, diante dessa revelação que Deus deu para ele: quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Tomai, portanto, toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Amém? Aqui em Efésios, capítulo 6, versículo 10, até o versículo 12, o apóstolo Paulo fala, né, que a nossa luta não é contra sangue e a carne, mas contra principados, potestades, dominadores e forças espirituais da maldade, né, que se levanta contra nós para nos resistir, para nos oprimir, para nos fazer sofrer, né, para nos afastar de Deus, para nos afastar do melhor de Deus, né, porque Satanás, ele está derrotado, foi derrotado pelo Senhor, né, mas o Senhor quer que você agora exerça essa autoridade, amém, na sua vida, e derrote ele na sua vida, amém, queridos? Ele já foi derrotado lá na cruz do Calvário, e essa vitória que Jesus conquistou, ele deu para nós essa vitória, e nos deu autoridade para você resistir o diabo, resistir, né, e destruir toda a obra dele na sua vida, amém? Então, nós não podemos aceitar mais o diabo, né, Satanás, principado, potestade, dominador, forças espirituais da maldade, controlar nenhuma área da nossa vida. Só para vocês entenderem essa questão de hierarquia, né? Aqui em Anápolis, a potestade que opera aqui, que é a Santana, que é a Diana dos Efésios, que é o principado, ela tem 3 potestades que agem sob o comando dela, que é Damiã, Belzebu, né, e Asmodeus. Os 3 agem sob o domínio dela. Esse Damiã, esse Belzebu e esse Asmodeus, eles têm os demônios, são os dominadores, as forças espirituais da maldade, que são enviados contra nós, nessa guerra. O Asmodeus, né, qual que é a área que ele atua? É contra o nosso casamento, né, na área da prostituição, na área da impureza, na área do adultério, entende? Ele age nessa área, esse é o Asmodeus. Vamos orar no final quebrando isso. Né? O espírito maligno de Belzebu é o espírito que age na área da religiosidade, que age na área da incredulidade, que age na área daquela resistência contra o avivamento do Senhor, que age nas nossas vidas para a gente não buscar Deus, para a gente não orar, né? Que age na área da gente, de repente, ele provoca, né, situações contra a gente, você vai ficando, né, irado contra aquilo, de repente você libera uma palavra torpe, uma palavra de maldição, e isso é Asmodeus. Aliás, Belzebu que age nessa área, entende? O outro espírito que age, né, aqui em Anápolis, que é Damiã, ele age, a ação principal dele é para oprimir a nossa alma, né, com pensamentos de tristeza, né, pensamentos de ansiedade, de inquietação, de preocupação, de medo, né, de insônia. Isso é Damiã, entende? Isso é bem prático, né? São coisas que a gente sente no mundo espiritual que se levanta contra nós. Então, nessa noite, nós vamos dar um basta nisso. Isso é só para vocês entenderem, né, a hierarquia satânica no mundo espiritual e como que eles agem contra nós. Agora, a palavra do Senhor diz que nós somos libertos do império das trevas. Entende? Nós somos libertos do império das trevas. Né? Quando você nasceu, quando você foi gerado lá no ventre da sua mãe,
né? E eu também, né? Satanás, desde o ventre materno, ele já usou situações para nos amaldiçoar, entende? Pessoas falaram, às vezes, lá no ventre da sua mãe, palavras de maldição contra a sua vida, né? Às vezes, emoções que sua mãe sentiu ali na gravidez passaram negativos, passaram para você, sentimentos, né? Passaram para você, né? E são maldições que são transferidas para nós, né? Palavras de maldição que foram lançadas contra nós, pelos nossos pais, por pessoas, né? Maldições familiares, que a Bíblia fala que a maldição, né? Ela passa, né? De geração até a terceira e quarta geração. Que nós precisamos destruir isso na nossa vida, amém? Tudo isso são brechas para que Satanás venha agir e perturbar a nossa vida. Mas a boa nova, por isso que a Bíblia fala, né, que Jesus, amém? Jesus, né, ele se manifestou na nossa vida para destruir as obras do diabo. Amém? Jesus, ele se manifestou na nossa vida porque ele nos ama para destruir toda a obra do diabo, por qualquer que seja obra de maldição, seja uma obra de palavras que foram lançadas contra nós, maldições familiares, né, que passaram para nós, né, obras malignas que foram feitas contra nós por pessoas que o diabo levantou gratuitamente. Você não fez nada contra a pessoa e o diabo lança, né, um ódio no coração da pessoa contra você para te resistir, e aquela pessoa faz uma obra maligna contra você, entende? E aquilo, de uma certa forma, prende a sua vida, a área da sua vida, né? Pessoas que Satanás usa com inveja contra nós, né? Para ficar aquela pessoa que fica de olho na sua vida, né? A inveja, ela gera um espírito agoureiro. O espírito agoureiro é aquele que a pessoa fica o tempo todo torcendo contra você, torcendo, né? Para que você tenha um insucesso, para depois, né, rir de você. A Bíblia, em Salmos, está cheio disso, né? O salmista aqui fala: Senhor, né? Não, os inimigos armaram armadilhas contra mim, ciladas contra mim. Senhor, não deixa eu cair nessa armadilha, nessa cilada, para que, vindo eu a tropeçar, os meus inimigos não se regozijem contra mim. Entende? Né? No Salmo 35, né, o salmista fala: contente os que contendem comigo, peleja os que contra mim pelejam, né? Para que eu não venha ser envergonhado diante dos meus inimigos. Entende? Tudo isso são ações malignas contra nós. Nós não podemos aceitar isso. Amém? Nós ficamos sabendo aí que uma certa igreja, não vou falar aqui, não é para vocês verem o tanto que o negócio é sério, nós vamos quebrar nessa noite, né? Uma certa igreja que no início, antes da gente, a gente morava em Goiânia, a gente veio, ajudou o pastor dessa igreja, né? Através dos nossos ensinos lá nessa igreja, essa igreja rompeu, cresceu, né? E depois que nós falamos que a gente ia, que a gente mudou para cá, que o pastor, ele não nos deu apoio nenhum, né? E a gente falou: olha, a gente tem um chamado, nós vamos abrir a plenitude de Deus, igreja de ministérios, que é o nosso chamado. Esse pastor, né, as pessoas que queriam vir para a nossa igreja, ele chegava para elas, falava mal de nós, né? Reuniu o conselho de discípulos para orar contra nós, para a igreja não ir para frente, você entendeu, queridos? Tudo isso é o quê? A ação do diabo. Pessoa que não tem revelação, né, do reino de Deus. Pessoa que não tem medo, né, que não tem conhecimento, que a Bíblia fala, né? Ai daquele que tocar no ungido do Senhor. E nós somos ungidos do Senhor. E nessa noite nós vamos quebrar isso. E não vamos aceitar mais ninguém se levantar contra nós. E o Senhor vai disciplinar as pessoas para nunca mais elas se levantar contra nós. Amém? A nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas nós não podemos aceitar as pessoas se levantar gratuitamente contra nós. Né? Nós temos que, é igual o pai, né? Tem dois filhos, aí um filho por inveja quer destruir, quer acabar com o outro. O que o filho fala? Pai, ó, esse meu irmão quer me prejudicar, por inveja, o Senhor vai disciplinar ele. Eu não vou fazer nada, mas o Senhor vai disciplinar, porque o Senhor é justo. Amém? E a disciplina do Senhor vai vir sobre essas pessoas, né? Pessoas que se levantam gratuitamente contra você está aí, né, se esforçando, né, no seu canto, sem mexer com ninguém, igual a gente aqui na igreja, né? E o diabo e pessoas por inveja vêm contra a gente, né? Para tentar prejudicar a gente, para difamar. Você não fez nada, né? Então, nós não vamos aceitar mais isso, amém, queridos? Não vamos aceitar mais, não podemos aceitar mais isso, amém? Né? Pessoas que Deus te usa, né, com graça,
Você paga o preço da cruz, ser discípulo de Jesus, e Deus te usa para evangelizar a sua família toda. Aí de repente o diabo levanta outra pessoa na família para desviar as pessoas totalmente dos caminhos do Senhor, aquele trabalho todo que você teve ali. Levanta as pessoas para difamar você, né? Usada pelo diabo, né? Para tirar a sua liderança ali. Vai ter disciplina também. Nós não vamos aceitar mais isso. Não vamos aceitar mais isso. Vamos dar um basta hoje. Amém? O Senhor Jesus nos libertou e verdadeiramente somos livres. Amém? Agora, é aquele princípio, né? Tudo já foi consumado. Deus já deu, Jesus já conquistou para nós agora. Nós temos que tomar posse, amém? Você tem que tomar posse. Você tem que, pela fé, exercer a sua autoridade. Lucas 10, 19, amém? Lucas 10, 19, fala assim. Lucas 10, 19. O Senhor fala assim para os discípulos: ei que eu vos dei autoridade para pisar serpente, escorpião, e sob todo poder do maligno, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Ele falou assim: eu dou autoridade para vocês pisar sob todo poder do maligno, e nada vos causará dano. Quando Deus criou o homem, a gente precisa entender isso. Quando Deus criou o homem, a Bíblia fala que eu, você, né, homens e mulheres, Adão e Eva, desde Adão e Eva, o projeto de Deus, o propósito de Deus, que é imutável, que é eterno, o projeto original de Deus foi que o homem e a mulher reinassem na terra, reinassem. A Bíblia fala que o homem é a coroa da criação. Entende? Então Deus quer, né? O que aconteceu? Só que Adão e Eva, enganados pelo diabo, eles pecaram, entregaram essa autoridade para o diabo. Aí que Jesus veio? E o homem, de alguém que tinha autoridade sobre o diabo, ele se tornou escravo do diabo, debaixo da opressão do diabo. Aí sabe o que aconteceu, queridos? Jesus veio, destruiu o diabo como homem e devolveu essa autoridade para você. Ele falou assim: pisa na cabeça dele. Não aceita mais o diabo prender qualquer área de sua vida. Não aceita mais os demônios oprimir mais você. Amém? Demônio, pessoa, qualquer coisa que seja. Nós não aceitamos mais. João 8,32 nós acabamos de ler, né? Pois conhecereis a verdade, ela vos libertará. Libertará. Libertação. Sabe o que é uma vida de liberdade? Vida de liberdade é você estar bem no seu espírito, na sua alma, no seu corpo, alegre, abençoado, amém, ungido, frutífero, né? As pessoas olham para você e falam assim: qual que é o segredo da vida daquela pessoa? Bem-sucedida, bem-aventurada, né? Aí você vai falar o segredo dela: meu segredo é Jesus. Ele me libertou, Ele me abençoou, amém? E a minha vida é fruto disso. A referência, queridos, verdadeira para a terra não é o ímpio. A verdadeira referência para a terra, né, para as pessoas olharem, querer a verdadeira vida, somos nós, igreja. O melhor de Deus, a herança que Deus deixou, não é para os filhos do diabo. A herança que Deus deixou para os filhos dele somos nós. Nós não podemos aceitar mais essa ação do diabo, né, de pegar um ímpio, de pegar uma pessoa soberba, de pegar uma pessoa que não teme a Deus, né, e ver essa pessoa crescendo, prosperando, zombando de Deus, zombando de nós. E a gente passando debaixo desse aperto. Nós não podemos aceitar mais isso, amém? Fala assim: o melhor de Deus é para nós, igreja. Fala assim para o filho. Fala assim: eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro de Deus. Amém? Nós não podemos aceitar mais isso. Nós não podemos aceitar mais. Amém? Agora, como nós falamos, Jesus já conquistou, já está disponível para nós agora. Nós temos que exercer essa autoridade. Amém? Nós temos que ficar indignados. Você tem que ficar furioso contra o diabo. Fala: Satanás, diabo, eu não aceito mais você dominar nenhuma área da minha vida. Né? Através dos seus demônios, nem através de qualquer pessoa que vai se levantar contra mim. Não aceito mais, está destruído. Essa ação no nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Abra sua Bíblia agora, vamos ver um texto aqui interessante. Interessantíssimo. Marcos capítulo 11. Abre aí. Marcos capítulo 11. Versículo 12. Marcos 11, 12. Diz assim, ó: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas,
foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Versículo 20 agora. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoar secou. Ao que Jesus lhes disse: presta atenção agora, tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Aleluia. Amém? Vamos ler de novo, versículo 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoar secou. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, presta atenção, olha o versículo 23 agora, ó. Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo, que tudo, quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Vamos analisar, vamos fazer uma exegese. O que é exegese? Exegese é você analisar cada frase do versículo. Versículo 23 fala assim: porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser este monte, o que é monte? Né? A parábola aqui, Jesus usou o exemplo de uma figueira, não foi porque Jesus quis amaldiçoar a figueira, não foi porque Jesus estava irado contra a figueira, foi para ensinar um princípio para nós. Ensinar um princípio de fé. Amém? Ele fala assim, ó, se você disser este monte, o que é um monte? Monte é aquele problema que está segurando sua vida. Aquele problema que você levanta dia após dia, você já levanta com aquele problema na cabeça, você já levanta com aquele medo no coração, isso é um monte. É o medo no coração, é a ansiedade, é a inquietação, é a preocupação. Vamos dar um estudo sobre isso depois, né? Sobre, na sociedade que nós vivemos hoje, na sociedade contemporânea, qual que é a estratégia final de Satanás contra o homem, né? Que é levar o homem à escravidão, né? A escravidão, o homem hoje está escravo da ansiedade, do medo, né? Da insegurança, do estresse, né? Tudo isso gera uma síndrome do pânico no homem, né? A pessoa já acorda, né? Debaixo daquela pressão maligna na alma, sentimentos de medo, de ansiedade, inquietação, de preocupação, de que o pior vai acontecer. É ou não é verdade? É verdade, querido. Tudo isso é uma ação maligna contra nós. É uma ação de Satanás. No final da história agora. É a ação maligna, né? Eu vou dizer assim, covarde, porque ele é um covarde miserável, né? Covarde, porque isso não se faz. Né? É um tipo de guerra psicológica. A pior guerra que existe é a guerra psicológica. Isso é uma guerra psicológica. É uma guerra onde nós somos atacados na nossa alma, né? E você é atacado durante o dia todo, você vai dormir, você é atacado, você não dorme, e de manhã você já acorda debaixo daquela guerra, aquela pressão psicológica. Não podemos aceitar mais isso. Entende? Isso é um monte, né? O monte pode ser o quê? Né? Uma opressão maligna contra nós. Esse ataque todo à nossa alma, né? Ela cria o que? Ela desencadeia no nosso corpo toda uma série de reação de enfermidades. Né? É dor de cabeça. Eu falo isso porque às vezes eu sinto isso. A pressão é tanto que dói a cabeça, não é verdade? Dá alergia, você começa a ter coceira no corpo, né? Dá alergia, né? A garganta começa a ficar inflamada, por causa dessa pressão maligna. Satanás ele não pode atacar o seu espírito, porque o Espírito Santo habita no seu espírito, mas ele pode atacar a nossa alma com toda essa gama de sentimentos. E o alvo dele é o quê? Afetar o nosso corpo. Porque ali afetando o seu corpo, ele paralisa você. A pessoa, né, debaixo de uma enfermidade, né, ela tem que ficar acamada. Né? Entende? Ela para. Então a ação do diabo é nos parar.
Então, o monte, quando Jesus fala assim, olha, se você disser esse monte, que é um monte? Que é uma dificuldade. É uma ação, né? Às vezes a pessoa chega, ela olha para aquele monte e fala assim, olha, eu estou cansado, né, de tudo que eu já passei, eu não vou dar conta de transpor esse monte, não. O monte é isso. É algo intransponível. Você, naturalmente falando, você não consegue transpor, passar por aquilo. E aí vem aquela guerra, né? Que dura semanas, meses e anos, e qual que é a ação daquela guerra, daquele monte? Te desgastar. A ação daquela guerra, daquele monte, é te oprimir, é te destruir. Eu falo isso porque eu sinto isso na minha vida. Não vamos aceitar mais isso. Aí Jesus mostra aqui o segredo da vitória. Ele fala assim, olha, se você disser esse monte, o que é o monte? Qualquer coisa. Qual que é o monte hoje que está te resistindo? Qual que é o monte hoje que você olha e você ora, você quer transpor ele, mas você não está tendo, e o monte está lá na sua frente. Você não tem meios para transpor, e não tem mesmo. E esse monte não é para você transpor, esse monte é para você exercer autoridade e mandar ele sair da sua frente. Mandar sair da sua frente. Esse monte pode ser, como nós falamos, esse ataque covarde psicológico contra a nossa alma. Depois vamos dar um estudo só sobre isso. Amém? Esse monte pode ser, né, uma pessoa que Satanás usa para te afrontar, às vezes lá no seu trabalho, às vezes na sua família, vai ter que sair da sua frente. O demônio que age na vida dela, né? Davi, ele passou tanto por isso, coitado. O diabo Satanás levantava Saul para acabar com Davi, coitado. O que ele fez para Saul? Ele só fazia bem para Saul. Ele tocava, Saul ficava endemoniado, ele tocava a harpa, Saul era liberto, né? Guerreava as guerras de Saul, dava vitória para Saul. Saul queria destruir ele. O que eu estou fazendo de mal? E Davi nos Salmos lá, ele compõe, fala, Senhor, destrói aqueles que se comprazem na guerra contra mim. Destrói para destruir, para remover da minha frente. Não aceites mais. Não aceito. Amém? Que não fazer isso hoje no nome do Senhor Jesus. E outra coisa, que é monte, né? Esse tipo de sentimento que a gente acorda todo dia com eles, né? Medo, ansiedade, inquietação, preocupação, né? Estresse, né? Que é o mal desse século, desânimo, né? Insegurança, monte. Nós vamos lançar para o fundo do abismo do mar agora. E só vai sair de lá pelo plago de fogo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Não podemos aceitar mais isso. Jesus nos libertou. Olha para mim, vocês são amados. Sua vida vale a própria vida de Jesus. O diabo quis te convencer, me convencer na nossa infância, que a gente não tinha Jesus, que a gente não valia nada, que a gente não tinha valor, né? Que a gente não tinha moral para nada, entende? Ele usou situações para nos convencer disso, para gerar uma crença falsa, mas essa crença hoje está destruída no nome do Senhor Jesus, essa crença falsa, amém? O que nós acreditamos no que a palavra de Deus diz, amém? Que a nossa vida é tão preciosa, é tão precioso, que a sua vida vale a própria vida de Deus. Fala assim, a minha vida vale, presta atenção aqui, irmãos, não deixa o diabo usar a pessoa para te distrair disso aqui não, ele está usando aí, ó. Para te distrair disso aqui, para você entender, você tem que entender isso. Deixa passar lá fora. Isso aqui, ó, é o segredo do seu sucesso. Isso aqui, ó, é o segredo da sua paz. É o segredo da sua vitória. É o segredo da vida abundante que Jesus conquistou para você. Ele não brincou, não. Ele deu a vida dele lá na cruz. Ele não está brincando. Amém? Nós estamos numa guerra. E nessa guerra, Satanás não está brincando. Ele faz todo dia, ele faz de tudo para nos destruir, acabar com a gente, que ele nos odeia. Sabe por que não destruiu a gente até hoje? Porque Jesus não deixa. Ele não deixa. Agora, a nossa situação na guerra não é só de você pegar o seu escudo e ficar tomando burdoada, não. O seu escudo está até, né, todo amassado, tanta burdoada que você está tomando. Ó. Não. Né, o guerreiro tem que atacar, não é só defender, não. Só ficar debaixo de burdoada, não. Você tem que atacar, é uma guerra, amém? E o Senhor dos Exércitos é com você, amém? Né? A gente pode ficar o tempo todo debaixo da ameaça de Golias, que Golias por 40 dias, olha para você ver o monte, né? 40 dias ele chegou para o exército de Israel e para Saul, para Jonas, a gente assistiu lá na minissérie, né? Ele falou assim, me dá um homem aí para me enfrentar, um homem. 40 dias aquele povo debaixo da ameaça de Golias, ameaça do medo, ameaça gera medo, gera ansiedade, gera inquietação, gera insegurança, gera pânico.
40 dias. Até que chegou um homem, como Deus está me usando como Davi nessa noite, e falou, olha, você não precisa ter medo mais não. E nós vamos enfrentar esse gigante, vamos derrubar ele. E não vai ameaçar a gente mais não. Esse monte vai sair da nossa frente, no nome do Senhor Jesus. Amém? Não vamos ficar mais debaixo de ameaça não, querido. Nem de homem, de ninguém, de diabo de ninguém. Amém? Acabou essa noite, não dá um basta no diabo essa noite, basta. Contra a nossa vida, contra a sua vida, contra as áreas da sua vida, contra a nossa igreja, nós vamos dar um basta, acabou, não vai mais, não vai mais. Eu não aceito mais isso. Amém? A gente tem que ficar indignado. Como o Marles ensinou, né? A nossa vida só muda quando você fica irado contra a situação. Entende? E aí Jesus continua falando, olha, porque em verdade vos afirmo, ele não está mentindo, ele falou em verdade, ó. Se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar. Sabe onde que é o lugar dos demônios? Por enquanto, no fundo do abismo do mar. Até Jesus tirar de lá para lançar no lago de fogo. O lugar dos demônios não é aqui atormentando a gente, não. O lugar de demônio não é aqui oprimindo a gente, não. Lugar de demônio não é ficar prejudicando áreas da sua vida, não. Lugar de demônio não é usando pessoas para gratuitamente te ofender, né? te resistir, não. Querer te humilhar, não. Lugar de demônio é no fundo do abismo do mar. Eu te mostro na Bíblia. Jesus fala em Lucas capítulo 8, que ele desembarca numa cidade chamada Gedara, e vem um homem possesso por uma legião de demônios. Aquele homem, coitado, possesso por uma legião de demônios, aquele homem estava nu, eles tentavam prender aquele homem com corrente, não conseguia, aquele homem morava em cemitério, entende? Morava no cemitério, comia comida de corpos de pessoas mortas, né? E as pessoas que iam lá para prender esse homem, ele apedrejava, todo mundo tinha medo desse homem. Aí Jesus chega lá, para resolver a parada, amém? Lugar de demônio não é possuir na vida de ninguém. Lugar de demônio não é escravizando a vida de ninguém. Jesus chega lá e aqueles demônios estavam naquele homem e fala assim, Altíssimo, o que você veio fazer aqui? Antes do tempo, você veio nos mandar para o abismo? Não nos mande para o abismo. Lugar de demônio não é aqui na terra, é no abismo. Ele fala assim, não nos mande para o abismo. Lê depois Lucas capítulo 8. Não nos mande para o abismo. Deixa a gente entrar naquela manada de porcos. E Jesus falou assim, pode ir. Esse homem você não vai ficar, não. Você pode ir. Os demônios entrou na manada de porcos. Sabe para onde que aqueles porcos foram? Para o abismo do mar. A manada toda precipitou no mar. Porque o lugar dos demônios é no abismo, como Jesus falou aqui. Ó. Vamos ler aí, ó. Se você disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar. E não duvidar no seu coração. Olha aí o segundo passo. Você vai dizer, é você que tem que dizer, é você que tem que exercer autoridade, é você que tem que ficar inconformado. Amém? A autoridade da terra é do homem, é você que tem que exercer. Jesus não vai descer lá do céu para fazer, você que tem que fazer. Você que tem que dizer, você que tem que exercer autoridade. Se você disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração. Não duvidar. Por que você não vai duvidar? Porque você está conhecendo a verdade. A dúvida ela vem quando você não conhece a verdade. Agora, a dúvida ela é tirada do nosso coração quando você ouve a verdade que o Espírito Santo nos ensina nessa noite, e você crê nessa verdade e não duvida. E aí Jesus continua falando, olha que coisa mais tremenda. Mas crer que se fará o que diz. Você vai falar, e no mundo espiritual você vai imaginar os demônios saindo, os anjos de guerra do Senhor, amarrando esse demônio. Já vou ensinar vocês na prática, e lançando eles no fundo do abismo do mar. Porque é assim que acontece no mundo espiritual. E não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo, quando em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Vamos ler de novo, versículo 23, porque em verdade vos afirmo. Olha as palavras que Jesus usa, ó, verdade, ele está afirmando.
Ele não está sugerindo, ele está afirmando. Ele não está sugerindo, se vocês quiserem fazer, não, ele está afirmando. É para vocês fazer. Em verdade vos digo e vos afirmo, que se alguém disser, alguém, ele não falou assim o pastor, ele não falou assim o Maris Murro, ele não falou assim o presidente, não, se alguém pode, qualquer um, que é nascido de novo, né, que é lavado pelo sangue de Jesus, né, que que está na igreja firme, esse alguém é você. Alguém que foi libertado do império das trevas para o reino, a autoridade está na sua vida, para você fazer isso, esse alguém é você. Ele falou, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Um dos maiores elogios que Jesus fez a um homem de fé não foi a nenhum judeu, sabia? Exemplo de fé. Não foi a nenhum judeu. Não foi a nenhum rabi ou mestre daquela época. Não foi a nenhum sumo sacerdote, nem pouco aos seus discípulos. O maior exemplo de fé que Jesus elogiou foi para o centurião. Centurião era um comandante romano. Por que ele era centurião? Porque ele tinha 100 soldados que obedeciam ele. 100 soldados. E um desses soldados ficou doente. Aí ele chegou para Jesus e falou assim, mestre, eu sei que você é o Filho de Deus, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus, e o meu mestre, eu tenho um servo que eu gosto muito dele, ele está muito doente, mas eu creio que uma palavra só que o Senhor disser, pode curar o meu servo. Não precisa do Senhor nem lá na minha casa, porque eu tenho autoridade aqui na terra, como o Senhor tem no céu e na terra, eu entendo a autoridade. Eu tenho um sujeito a mim, eu digo àquele soldado, vai, faz isso, ele faz, aquilo eu faço isso, ele faz. E o Senhor também, não precisa nem lá na minha casa, basta eu mandar um anjo lá, com a unção da cura, e meu servo está curado. Aí Jesus falou assim, grande é a tua fé, homem, eu nunca vi isso em Israel. Você sabe por quê? Aquele homem, ele visualizou o mundo espiritual. Você só tem fé, você não duvida quando você tem discernimento e revelação do mundo espiritual. Como que o mundo espiritual ele age? Amém? Como que ele age? Como que no mundo espiritual as coisas acontecem? Nós, queridos, como que as coisas, o que aquele centurião quis dizer? Olha, Jesus, o Senhor tem os anjos aí que o Senhor manda, eles têm que ir. Nós precisamos entender mais sobre o ministério dos anjos aqui na terra. Os anjos, queridos, eles são, a Bíblia fala em Hebreus, capítulo 2, capítulo 1, fala que os anjos são espíritos ministradores, são labaredas de fogo que estão ao seu serviço, ao meu serviço. E você fala para o anjo, faz isso, ele tem que fazer. Ele está aqui para te ajudar. São soldados do Senhor. E você aqui na terra é embaixador de Deus, amém? Você é embaixador, você manda o anjo, ele é ser soldado, ele está aqui para te obedecer. Por isso Jesus fala, se você disser esse monte, erga-te e lança no mar, não duvidar no seu coração, assim vai ser com você. Tudo que você disser, será feito. Então, quando suponhamos que o monte seja um demônio, né, que foi enviado contra a sua área financeira, né, aquele demônio, eu vou usar a situação para você entender, aquele demônio está usando um ímpio, né, para atrapalhar suas vendas, para te resistir, para falar mal de você. O demônio está fazendo isso. Aquele demônio está impedindo as pessoas de vir comprar de você. Entende? É o demônio. É um monte. É uma dificuldade. É um problema. Aí o que você vai fazer? Vai aceitar passivamente? Vai ver o ímpio ser usado pelo diabo e os dois ficar rindo na sua cara? Você vai aceitar isso? Não vou aceitar mais isso. Eu não vou aceitar mais isso. Você vai aceitar? Ver o diabo e o ímpio ficar rindo na sua cara? Você que é filho de Deus, filho do dono do mundo, filho do dono do universo, você vai aceitar isso? Nós não vamos aceitar mais isso. Aí o que você vai fazer? Em nome do Senhor Jesus. Os anjos, eu ordeno agora aos anjos que estão ao meu serviço. Ao meu serviço. Cada crente tem anjos que estão a serviço dele. E ó, o número de anjos é 100 vezes maior que o número de demônios, só para você ter uma ideia. E são mais poderosos. A Bíblia fala que eles são valorosos em poder. São labaredas de fogo para queimar os demônios. Aí você vai falar assim, Senhor,
Eu dou ordem agora aos anjos que estão ao meu serviço para amarrar esse demônio agora, que está usando aquela pessoa para se levantar contra mim. Esse demônio está amarrado. Amarra ele agora. Amarra também esse demônio que está me resistindo na minha área financeira, impedindo que as pessoas venham comprar de mim. Amarra esse demônio agora, está amarrado. E lança esse demônio no fundo do abismo do mar. Sem direito a retorno, transferência, substituição ou retaliação. Retorno, transferência, substituição ou retaliação. Ele não vai retornar, ele não vai sair de lá, ele está proibido de retornar. Ele está proibido de ser substituído, de mandar o demônio no lugar dele. Está proibido. Está proibido de transferir, ele sair de você e por exemplo, de agir contra o seu filho. Está proibido de ser transferido. E está proibido de retaliar. O que é retaliação? Do demônio ficar irado e mandar outro demônio para gerar um prejuízo na sua vida, contra o seu carro, entende? Isso é retaliação. E se completa. Só vai sair do fundo do abismo do mar para ir para o lago de fogo. Porque não é brincadeira, é guerra. Ou você age com ira contra o diabo e os demônios, ou eles vão acabar com a gente. Ou vão atormentar a gente até Jesus voltar. Não vamos aceitar mais isso. Amém? E essa pessoa que está dando essa brecha para o diabo agir contra mim, senhores, essa pessoa, você vai disciplinar ela, está frustrada, tudo que ela for fazer que não procede do Senhor, e ela vai se converter ao Senhor. E ela está disciplinada para nunca mais se levantar contra mim. Acabou. O que Jesus falou? Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz. Tudo que você disse, ó, aconteceu. Você não vai orar para os anjos pegar aquela pessoa lançada, os anjos não fazem isso. A nossa luta não é contra o sangue e a carne. Mas você pode orar para o Pai disciplinar ela. Para nunca mais ela se levantar contra você. Você pode orar para ela se converter. A maior vingança nossa contra o diabo é ver a pessoa que levantou quando você se converter. A Bíblia fala que Deus transforma, disciplina, transforma os nossos maiores inimigos em nossos amigos. Amém? Amém, queridos? Então é guerra. Né? Às vezes é um espírito maligno, né? Como eu disse, que você vai dormir, está aquela opressão. Quem está sentindo esses dias isso? Você vai dormir aquela opressão na mente, né? Aquele peso, parece que tem, né, um fardo aqui nas suas costas. Não é? Tem um fardo, aqui está pesado, está doendo, até a nuca da gente dói. Né? Parece que tem um negócio esmagando para baixo. É um demônio de sobrecarga. Né? Então, você vai dormir, está aquele fardo, aquele peso, aí você dorme mal, né? Aquela noite mal dormida, aí no outro dia você tem todos os seus afazeres, né? Para fazer. E aí você levanta de manhã já debaixo daquela opressão maligna, né? Aí de noite você tem que levantar para orar, você ora, aquilo passa, né? Aquela questão passa, né? Você busca, você adora, aquilo passa. Só que tem um detalhe, você não orou destruindo esse demônio, entende? Você só orou e adorou, que melhorou. Agora você não orou exercendo autoridade, como diz aqui em Marcos 11. Aí vem de manhã aquela pressão, né, na mente, no coração, aquela ansiedade, aquele peso, que às vezes a gente começa até a ficar desesperado da vida, né? É verdade, eu sinto isso, não é só vocês não. Tem? A gente sente isso. Sentia, né? Porque agora acabou, em nome do Senhor dos Exércitos, acabou. E debaixo daquela pressão toda, eu orei, eu falei, Senhor, né, por quê? Eu não aceito isso na minha vida e na vida dos meus irmãos. Aí o Espírito Santo nos deu essa palavra. Amém? Porque o Espírito Santo, ele revela as profundezas do mundo espiritual. Amém? Ele revela para nós. Porque o Espírito Santo, ele é o nosso ajudador. Amém? O nosso conselheiro, nosso guia, o nosso mestre, nosso intercessor. Ele veio aqui como a nossa fonte de força, de sabedoria, de conhecimento, de discernimento, de poder, de autoridade. Está dentro de nós. Foi isso que Deus quis que Adão fizesse, né? Lá no Éden. Começo da árvore da vida, trouxesse a Espírito Santo para dentro deles e exercesse autoridade sobre toda a terra. Amém, queridos? Então nós não podemos aceitar mais isso. Amém? Né? E eu já estava falando para o Senhor, eu não aceito. O ímpio aí, ó, que não tem aliança com o Senhor, que zomba do Senhor,
que não ouve as suas palavras, que usa o dinheiro que ele ganha aí para o pecado, eu não aceito, né, essa pessoa ser mais abençoada e próspera do que nós, igreja. Nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos aceitar isso. Amém? Nós estamos no reino, nessa terra do Senhor. O Senhor é a terra, a sua plenitude. Nós não podemos aceitar isso. Amém? E eu te pergunto nessa noite, qual que é o monte que está te atormentando? Monte, qual que é a dificuldade, a barreira que está todo dia, ou os montes, né? Que é uma ação maligna contrária, ou humana, né? Nós vamos quebrar nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Amém? No nome do Senhor Jesus. Amém? Essa noite é noite de ceia. E às vezes, esses montes, esses demônios vêm também por pecados que nós cometemos. Que os nossos pais cometeram e nós cometemos. Aí os demônios vêm contra nós. O que levou Adão e Eva a perder a autoridade? Pecado. Fala assim, o pecado me leva a perder a autoridade sobre os montes. Entende? Então, na nossa vida não pode ter pecado. Pastor, o que é pecado? Êxodo capítulo 20, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, né? Não cobiçarás a casa do teu próximo, não dirás falso testemunho contra o teu irmão. Isso é o pecado. Entende? Então nós não podemos, de maneira nenhuma, né, permitir pecado na nossa vida. Amém? O pecado é a arma que Satanás tem para nos destruir, como ele fez com Adão e Eva. Então nessa noite é noite nós, né, fazermos um concerto diante do Senhor. Amém? Confessar os nossos pecados, se tiver, abandonar os pecados. Amém? E nos santificar diante do Senhor, para a gente fazer um limpa, mandar esse demônio tudo para o fundo do abismo do mar, que é o lugar deles. Amém?